Continuando então, questão 22. Uma substância pura pode se apresentar em 3 fases: sólida, líquida ou gasosa. As afirmativas a seguir dizem respeito às mudanças no estado de agregação de suas moléculas, ou seja, as suas mudanças de fase. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Então, se você olhar para essa imagem aqui do item 4, isso é o que a gente chama de curva de aquecimento, né? Onde você tem um gráfico de temperatura em função da energia que é fornecida para o objeto. Okay? Item 1. No inverno, quando uma pessoa expele ar pela boca, comumente forma-se uma espécie de nevoeiro à frente do seu rosto. Isso ocorre porque a pessoa expele ar úmido e quente, né? Quente e úmido, que se resfria, ocorrendo a condensação dos vapores expelidos. Então é exatamente isso que acontece, né? Ao você expelir o ar, você está dentro de si, esse ar está aproximadamente a temperatura interna do seu corpo, e ao sair, ao encontrar o ar frio ali de fora, esse ar quente e úmido então condensa, tem as suas gotículas condensadas, por isso que sai aquele vaporzinho, né? As crianças costumam, né, brincar com isso e tal. Então você vê esse fenômeno. Então esse item é realmente verdadeiro. O item 2. A água, sendo uma substância anômala, pode, em certa faixa de temperatura, dilatar ao ser resfriada. Então veja, pessoal, o comum é acontecer o que está representado nesse gráfico a partir dessa temperatura de 4 graus Celsius. Então, a partir disso, o aumento da temperatura implica no aumento do volume, tá? E essa reta aqui vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, se aumentando a temperatura eu estou aumentando o volume, mantida a massa, o aumento da temperatura vai significar uma diminuição da densidade de qualquer substância. Acontece que algumas substâncias têm um comportamento anômalo em alguns intervalos de temperatura. É o caso da água. A água de 0 a 4 graus tem um comportamento que não é esperado, ou não era esperado. Esse comportamento está relacionado às pontes de hidrogênio que a molécula da água forma. Mas basicamente o que acontece é isso aqui: de 0 a 4 graus Celsius o volume da água diminui. Isso significa que a sua densidade aumenta. A densidade da água é máxima a temperatura de 4 graus Celsius. Portanto, o seu volume é mínimo nessa situação. De modo que, de 0 a 4, eu estou aumentando a temperatura e o que está acontecendo é que a água, ao invés de dilatar-se, ela está se contraindo. Então, o contrário também é verdadeiro. Se eu diminuir a temperatura de 4 até 0, ela acaba sofrendo um aumento de volume, ou seja, ela está dilatando-se. Então, mais um item verdadeiro. Item 4. O gráfico a seguir representa o aquecimento de uma substância inicialmente líquida, cuja massa é de 10 gramas. O calor latente de vaporização dessa substância vale 20 calorias por grama. Bom, calor latente é um valor tabelado que cada substância tem quando sofre uma mudança de estado físico, né? Substância pura de preferência. Então o que acontece? Nós temos aqui uma faixa de aquecimento, a temperatura está aumentando, e nesse ponto aqui, a 30 graus, essa substância tem a sua temperatura inalterada. E ela só volta a subir a temperatura a partir aqui, então, de uma certa quantia de energia fornecida. Essa quantia de energia, ela é representada pela letra Q. E aqui, veja você, foi uma quantia de 1, 2, 3,
vezes esse número aqui, 10 ao quadrado. Então, a quantia de energia aqui vai ser 3 vezes 10 ao quadrado. Essa quantia de energia que é fornecida para ocorrer a mudança de estado físico, para sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, o estado gasoso dessa substância. O cara afirma que o calor latente de vaporização vale 20 calorias por grama. A gente precisa fazer essas contas. Como é que calcula isso? O calor latente é essa letra L aqui, tá? O Q é a energia fornecida e o M é a massa da substância que vai sofrer a mudança de estado físico. Muito bem, então quanto de energia é fornecida para essa substância sofrer essa mudança de estado? Essa quantidade de energia, ela é, como eu já adiantei, né, vai de 3 até 6, ou seja, 1, 2, 3 vezes 10 ao quadrado calorias. Isso é uma quantia de energia. E essa quantia de energia é fornecida para a massa de 10 gramas dessa substância. Então, se eu quero saber calcular esse calor latente, que é o número L, eu vou fazer a quantidade de energia dividido pela massa. E substituindo os valores, eu tenho isso aqui, 300, né, que é 3 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado que é 100, então dá 300, dividido por 10 gramas, portanto 30 calorias por grama. Ele afirma que esse calor é de 20, o que está errado, ok? Então esse item é falso. E o item 8, a passagem da fase sólida para a fase líquida denomina-se liquefação. Então, aqui você vai ter que memorizar, né, o nome que é dado para essas transformações, para essas passagens aí de fase. E o sólido para o líquido não é liquefação, chama fusão. Então, quando um gelo, né, uma pedra de gelo derrete e se transforma em água, a gente tem ali a fusão, tá? E não liquefação. A liquefação é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, ok? E acontece numa condição bem específica, que é a temperatura abaixo da temperatura crítica, que seria a temperatura com a qual o vapor se torna gás. Nesse caso aqui, apenas a 1 e a 2 são corretas, portanto a soma é 3.